E esse assunto por si só já chama a atenção. Nós vamos falar sobre próteses. E hoje, não só as próteses mamárias ganharam uma grande quantidade de adeptos, mas também as próteses no bumbum, as próteses na panturrilha. E quem vai falar um pouquinho mais sobre essas questões e principalmente tendo em vista o último grande assunto de Angelina Jolie, né, e a reconstrução disso, é a doutora Gabriela Schwartzman, que está aqui comigo. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu estar com você, Patrícia. Prazer é meu em tê-la aqui nesta segunda-feira para a gente trazer um assunto que voltou com tudo, principalmente depois da Angelina, né, de toda a questão, mas é um assunto que nunca sai de moda, na verdade, né? Nunca sai, sempre rola alguma dúvida, né? Sempre tem, né? Hoje em dia, a maioria realmente procura por questão estética, mais do que por uma questão de saúde ou reparadora, né? Sim, é bem mais frequente, óbvio, é a procura pela cirurgia estética. A cirurgia reparadora, principalmente após câncer de mama, reconstrução de mama pós-mastectomia, mas também alguns defeitos de mama e de parede torácica. A gente usa muito nessas situações. Também. Mas a grande maioria ainda é estética mesmo. Ainda é. Tem uma idade mínima para se pôr uma prótese? Não, normalmente a gente aguarda o desenvolvimento completo da mama feminina. Então, algumas meninas com 16 anos, às vezes 17, que já têm desenvolvimento completo corporal e mamário, já estão aptas para esse tipo de cirurgia, mas também sempre com autorização dos pais, sempre, nesses casos. Doutora? Agora, com certeza. Cirurgias em menores de idade, sempre com autorização dos pais. Agora, doutora, existe a grande questão de, será que eu tenho que trocar, se vazar? Queria que você falasse um pouquinho de modo geral sobre isso. Precisa trocar mesmo? Bom, as atuais próteses, elas estão com a prerrogativa de você fazer um acompanhamento e trocar se houver necessidade. Antes, a gente tinha muito dessa cultura de a cada 10 anos você trocar a prótese de silicone. Agora, você vai acompanhando com exames. Mesmo menos de 10 anos ou mais de 10 anos, você vai trocar se tiver necessidade ou se você desejar um formato de mama um pouco diferente dessa do que a gente tem na apresentação atual. Certo. Aqui você trouxe alguns exemplos para a gente. Eu adoro mostrar isso e presenciar, porque todo mundo tem curiosidade, né? Eu estou aqui apertando. Queria que você falasse um pouquinho dessa aqui que eu peguei, que eu acabei pegando. Justamente essa é uma prótese francesa. Não é exatamente essa uma das que foram proibidas, mas essa é uma prótese de baixa qualidade. Você vai fazer o seguinte, aperta ela com toda a sua força num cantinho dela. Pode apertar mais. Sim? Isso. Você vai sentir que o gel está escapando da sua mão. Total. Ele não é um gel coesivo. Solta ela em cima da mesa agora. Certo. Olha como ela está deformada. Se você fizer isso numa prótese de boa qualidade, pode fazer a mesma coisa. Pode apertar tudo. Você vê que o gel não escapa da sua mão. Não Ele é um escapa. gel coesivo. Pode soltar ela. Olha aqui. Inteiraça. Essa ainda está dobrada. Exatamente. Olha então, essa é a isso, diferença de uma prótese de boa qualidade e uma prótese de má qualidade. Certo, e essa aqui que eu coloquei para vocês terem bem. Olha, doutora, que bacana. E ela tem essa textura mesmo? Exatamente então, assim? Existem várias texturas, várias diferenças de textura. As próteses de mama, inicialmente, estamos falando lá do início das próteses de silicone, elas eram lisas. Tá. Só que observou-se que tinha uma taxa de contratura capsular muito grande, que era quando a mama ficava um pouco endurecida, por uma cicatrização normal do nosso organismo, só que mais exacerbada. Com o tempo foi se percebendo que você mudando o tipo de texturização, mudando a superfície da prótese, ela adquirindo uma superfície mais texturizada, a gente tinha um pouco de dissipação dessas forças de cicatrização mesmo. Isso a gente está falando em nível celular. Certo. Mas consegue-se uma taxa muito menor de contratura capsular. Tanto que hoje a gente tem as melhores próteses, são abaixo de 5% de taxa de contratura capsular que a gente tem nas próteses modernas. Que ótimo, muito baixo índice. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem essas texturizadas, são de boa qualidade. Essa daqui é um pouco diferente, ela é revestida com poliuretano, que ela ainda tem uma taxa menor ainda de contratura capsular, divulgada pelo fabricante. Agora eu estou vendo aqui formatos diferentes, certo? Sim, também temos isso. Não é impressão não, né? Não, olha não aqui, isso é um formato mais em gota, depende de como... Exatamente. De como a paciente vai querer colocar e a formação do seio? Olha, tudo depende do exame físico da paciente. Por exemplo, se ela tiver uma mama, ela for uma paciente longilínea, paciente alta,
que se você colocar uma prótese redonda, você não vai atingir toda a altura mamária desejada pela paciente. Muitas vezes a gente tem a opção de uma prótese em gota, em que ela é mais longa do que larga, que ela é mais verticalizada. Certo. Obviamente a gente não tem esse tipo de prótese na redonda, senão a gente teria uma coisa um pouco mais em forma de tijolo, digamos assim. Certo. Então a gente tem essa opção na vertical maior do que a horizontal. Isso já é uma decisão muito importante. Com certeza. Né, para atingir o formato certo, cada um. Se você é mais, né, aqui mais larga, se é menorzinha no quadril, enfim. Normalmente a gente sempre pergunta para a paciente qual é o tipo de resultado que ela deseja. Então, até onde você quer que a sua mama vá na lateral? Até onde você quer que ela vá na medial? Fora isso, a gente vê a altura da paciente e espessura da pele. Toda decisão de qual prótese você vai optar, ela depende desses fatores. Porque muitas vezes é comum de chegar uma paciente e falar pra gente, olha, eu vi a minha amiga, ela colocou 250 ml, ficou lindo e eu quero esse volume também. E nem sempre isso é real. Se a pessoa tiver estatura diferente, espessura de pele diferente, os resultados serão diferentes. E também formato de mama, porque normalmente tem aquela paciente mais jovem que tem aquela mama bem puberal, bem lisa, sem nenhum tipo de projeção, e muitas vezes uma paciente que já amamentou, tem pouco seio, mas já tem um pouco de flacidez de pele e um pouco de volume ainda retromamilar. E isso altera muito na decisão da prótese. Muito mesmo, né? Por exemplo, essa aqui tem quanto de volume? Essa daqui é de 375. 375. Olha lá, para os homens que têm curiosidade. Homem adora ver essa isso em gota. Curiosidade. Essa em gota, 375. 375 de projeção alta. Olha que bacana, gente. A projeção da prótese também influencia bastante. A primeira coisa que a gente faz para a gente decidir qual prótese que a gente vai fazer é decidir a base dela. A base da prótese de acordo com o tórax do paciente e o desejo do final do resultado da paciente. Escolhendo a base, aí você opta pelas diferentes projeções de prótese. Então, por exemplo, essa prótese aqui, não sei se dá para vocês enquadrarem. Essa prótese, ela é menos projetada do que essa, embora elas tenham uma base semelhante. Olha lá que interessante. Sim. Elas têm uma base semelhante, só que essa curvatura é maior. Hoje em dia está sendo muito usado esse tipo de prótese. Há 10 anos a gente não tinha esse tipo de projeção no mercado. Era mais desse tipo e até um pouco mais baixo. Agora, doutora, por que a gente às vezes olha, principalmente em revista, e vê mulheres que é nítido que é prótese, que está bem ali marcado que é? É o local que ela colocou antes do músculo, depois do músculo? É isso que vai mostrar? Além disso, a espessura de pele. E o tamanho da loja que a gente separa para a colocação da prótese. Certo. É muito frequente isso nos Estados Unidos, que eles gostam muito, ou as mulheres pelos volumes grandes, optam por volumes maiores, e se você fizer a dissecção de uma loja, quer seja retroglandular ou retromuscular, se ela tiver pouco dissecada, você vai ter uma prótese mais marcada. Certo. Se a sua espessura de pele for fina, você vai ter uma prótese mais marcada. Por conta disso, a gente tem algumas opções na escolha da prótese. Se a pessoa tem uma pele muito fina, a gente vai escolher uma prótese que ela tenha um acabamento um pouco mais suave aqui na lateral. Certo. Existe essa diferença também das próteses do mercado. Além disso, se a pele for muito fina, pode-se optar por colocar debaixo do músculo também. Também, que vai marcar menos. Vai marcar um pouco menos. Tá, que vai marcar um pouco menos. E isso interfere na amamentação, que é realmente um grande tabu para a mulher, né? O que a gente tem? As técnicas atualmente, por exemplo, todas as técnicas que rebatem a glândula, não cortam a glândula, a gente não corta ducto mamário nenhum. Então não interfere nada. Então dificilmente você teria alguma interferência na amamentação. Quando a gente faz uma técnica periareolar, a gente corta alguns ductos, mas isso quer dizer auréola? Poucos. Isso, pela areola. Certo. A gente corta alguns ductos, mas mesmo assim, a maioria está intacta. Então, você não tem uma dificuldade de amamentação. Claro que a gente também vê que tem pessoas que até com mama íntegra, que nunca foi operada, tem dificuldade de amamentar. Então, é difícil a gente julgar. Mas a maioria das técnicas, a gente simplesmente não toca na glândula. A gente vai por baixo dela. E é muito difícil isso aqui corromper lá dentro, né? Como a gente fala, nossa, isso aqui pode vazar. As próteses atuais, muito difícil. Por quê? Além do revestimento ser mais resistente, ser de melhor qualidade,
Se você cortar uma prótese dessa no meio e apertar, o gel vai, você solta ela, o gel volta. Ele é um gel coesivo, de alta coesividade. Que é isso, ele tende a se manter unido. Ele não vai extravasar. É diferente dessa daí que você está em mãos. Que já tem uma outra qualidade. Que essa é não sei, né? Não vou falar porque eu não sei como ela foi fabricada e não é daquelas que foram proibidas, da PIP e da Rofil. Mas quando ela é recheada com silicone industrial, ela não tem essa coesividade. Então, quando extravasa, pode infiltrar nos tecidos então, esse é o vizinhos. grande ponto na hora que você for tomar sua decisão, realmente analisar tudo isso. Uma prótese de boa qualidade, sem dúvida. Você precisa escolher uma prótese de boa qualidade e exigir do seu médico também uma prótese de boa qualidade. É verdade. Recuperação, super fácil, super tranquilo, né? Para quem vai... Você sabe que as técnicas influenciam muito. Por exemplo, quando você coloca atrás do músculo, é um pouquinho mais dolorido pós-operatório, mas também mais para frente você não vai ter nenhuma dificuldade, nenhuma restrição. Dá para o quê? Uma semana minha recuperação, para programação? Normalmente, uma semana você tem que ficar um pouco mais quietinho, com os braços mais em repouso, justamente porque quando a gente movimenta o braço, nós temos o deslizamento do músculo peitoral, aqui, que está normalmente em contato com a prótese. Então, se você mantiver ele em repouso, você vai ter uma cicatrização mais rápida, uma cicatrização interna, digamos assim. E agora, se você mantiver ele em repouso, a gente pode ter ocorrência de hematomas, seromas, justamente por você estar movimentando a região que está recém-operada. Agora, doutora, tem uma outra aí que eu tô curiosa, que é essa aqui. Conta pra gente essa. Essa daqui é uma prótese glútea. Olha lá, gente, que bacana. Essa, são duas próteses glúteas. Olha lá. Normalmente, a gente não usa mais esse tipo de prótese, essa daqui, para mama. Antigamente ela era lisa dessa forma. Hoje em dia a gente não usa mais esse tipo de revestimento. Mas o revestimento liso ainda é usado em prótese de peitoral, de panturrilha ou na glútea. Certo. Essa é outra opção de prótese glútea. Tudo isso varia de acordo com a anatomia da pessoa. Esse tipo de prótese ela é oval. E ela depende do tipo de preenchimento que o glúteo da mulher precisa, ou do homem, porque também tem muitos homens fazendo esse tipo de cirurgia. Então, se a pessoa precisa de um preenchimento mais central, essa é uma boa opção. Se ela precisa de um preenchimento central e também um pouco lateral, essa é uma outra opção boa. Muito interessante. E para a gente finalizar, eu acho que foi muito assunto muito comentado nos últimos tempos, que é todo o caso da Angelina Jolie. E essa é um exemplo de prótese, é isso? Então, no caso da Angelina Jolie, ela teve um implante de expansor de mama antes da colocação da prótese definitiva. Esse daqui é um exemplo de expansor de mama. Olha que ele é implantado, podemos fazer assim, né? Certo. Implantado aqui, e aí vai a pele. Normalmente, quando é reconstrução de mama, também o músculo. Ela é colocada embaixo do músculo. Existem válvulas nesses tipos de prótese pelas quais a gente vai fazendo preenchimento e ganhando volume. É aí que ganha volume, então, bem aqui, isso. né? Olha, isso. Aqui tem uma câmara, porque essa daqui ela tem duas câmaras. Certo. Então, o que a gente faz? A gente, com uma agulha, a gente preenche dentro dessa válvula e vai injetando semanalmente líquido, soro fisiológico. Existem próteses, né, expansoras que têm uma única câmara ou, nesse caso, dupla. Existem também aquelas que têm, essa válvula não é integrada, ela tem um caninho e fica a válvula em outro local do tórax da paciente, que é por onde a gente pode fazer a injeção. Nesses casos de prótese com válvula integrada, a gente considere que aqui tem a pele da paciente cobrindo. A gente não sabe exatamente onde que a gente vai colocar, injetar o soro para expandir a prótese. Então, a gente tem um mecanismo que é um ímã que mostra para a gente onde que a gente tem que fazer a injeção. Olha que interessante. E assim é feito? Exatamente. Olha. Até a gente ganhar um volume completo dela. Isso demora dela. Quanto tempo? Depende do volume. Depende do volume. Normalmente a gente trabalha com 10% do volume da prótese a cada sessão de expansão. Muito interessante. Doutora, quero muito agradecer a sua presença aqui. Isso, é um prazer. Nossos esclarecimentos e trazendo esse assunto que realmente está cada vez mais presente, mas depois desse boom com a Angelina, realmente voltou à tona todo o assunto sobre próteses e seus esclarecimentos foram muito pertinentes. Obrigada, doutora. Um prazer estar Volte aqui sempre com no nosso você, Tarde Patrícia. VIP, viu?
Boa semana. Gente, Obrigada. Qualquer dúvida, é só encaminhar aqui para o nosso rodapé. Vocês estão vendo aí os canais, né? Para a gente trazer de novo a doutora, abordar outros temas e outras angulações também. Um beijo grande, hora da gente ficar aquele momento de saudade. A gente continua o nosso bate-papo via Facebook, Instagram, nas mídias sociais, onde eu também estou presente para a gente compartilhar sempre o melhor da tarde. Amanhã eu te espero a partir da 1h30. Aliás, dá uma olhadinha aí o que você vai conferir amanhã no Tarde VIP. Capricha, Cris. Quero todo mundo antenado aqui no nosso Tarde VIP, compartilhando o melhor da tarde. E, ó, sabe que você tem aquele momentinho para mandar sua foto aí romântica, né? Até amanhã, pelo Facebook da VTV, poste do seu grande par romântico, que você está concorrendo a um jantar com tudo que você tem direito, tá? Quanto mais curtidas tiver, mais chance, meu amigo Barazal vai dizer o ganhador no Jornal da VTV, tá bom? Beijo, Campinas, beijo, Santos, beijo, Ribeirão Preto, te espero amanhã 1h30. Tchau!